Bom dia, obrigado pela presença das pessoas interessadas, presença muito qualificada. Essa atividade, como já disse o Mariano, ela essencialmente, digamos assim, é uma mesa de trabalho. A ideia é termos aqui hoje, ao longo do dia, uma discussão organizada com temas importantes, reunindo as pessoas, especialistas de várias matizes, para desse debate de ideias nós possamos construir uma agenda. Esse é o objetivo, né, título e objetivo desse workshop, uma agenda de temas que congregue os interessados em desenvolver trabalhos na área, em aprofundar estudos. Nós tivemos, como o Mariano disse, uma primeira iniciativa no semestre passado, em fazer uma série de um curso intensivo, né, de procurar se tratar dos fundamentos de defesa da concorrência, especificamente defesa da concorrência. Tivemos um interesse muito grande, várias pessoas que participaram dos cursos e, após o curso, vários alunos se interessaram em construir sua dissertação de mestrado. Um deles está aqui, tem mais outro ali. Então, você tem pessoas interessadas em trabalhar nessa área no seu trabalho de pós-graduação, pessoas da graduação, outros professores do Instituto. Então, a ideia é mesmo ter uma reunião aberta, uma reunião de trabalho, essencialmente uma reunião de trabalho. Tem um formato formal, né? Mas é essencialmente isso. Portanto, a ideia agora é fazermos continuar esse debate, trazendo algumas questões, alguns temas que nós selecionamos para um debate, né? Eu queria convidar o professor Zé Tavares e o professor Luiz Carlos para integrarem também aqui essa mesa, mas gostaria também de convidar todos que estão aqui presentes a participarem desse painel, através das suas perguntas, das suas sugestões. Então, a ideia é termos aí uma fase inicial, onde algumas questões serão propostas, a mesa, os integrantes aqui da mesa fazem seus comentários. No momento seguinte, nós passamos a perguntas e comentários dos demais. Professor Luiz Carlos já participou com a gente aqui na primeira iniciativa, foi professor numa aula, né? Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Com ex-conselheiro do CAD, com muita experiência, vivência na área de concorrência e também na área de regulação, na medida em que se dedicou, em boa parte do período em que esteve no CAD, em função dos casos em que esteve atuando como conselheiro relator, desenvolveu um estudo aprofundado sobre tecnologia, inovação tecnológica e setores, particularmente em setores regulados, telecomunicações, entre eles. O professor Zé Tavares meu professor do primeiro curso de mestrado, né? Nossa! Você vê como... Não precisa ofender. Um jovem, certo? Eu tinha 10, ele tinha 15. Foi com quem eu tive as primeiras lições de tecnologia e abordagem chupeteriana das estruturas de mercado. O professor Zé Tavares também é professor do IEI, né? E trabalha como professor, pesquisador e consultor também na área de defesa da concorrência. Bom, de início, então, vamos para essas considerações. Acho que a Lúcia... Fazer só mais umas observações de caráter mais geral. É uma enorme satisfação para mim, como membro do IPEA, e também já frequentei um pouco essas salas, esse auditório. Eu fiquei particularmente emocionada ali quando entrei ali no Instituto de Economia, porque há muitos anos eu não vinha, e na época do doutorado eu fiz alguns cursos aqui, né? Em particular com o professor Beluso, que infelizmente hoje não pôde estar aqui. Então,
minha passagem aqui pela Unicamp, de assistir uma outra aula, de pesquisar na biblioteca, sempre foi algo que eu guardei assim como uma lembrança muito boa na minha formação. E eu queria explicar um pouco para vocês qual é a ideia assim por trás desse convênio de cooperação, embora muito já tenha sido dito, mas eu vou só complementar. No IPEA, alguns anos atrás, nós resolvemos criar uma área de estudos de regulação e mercados. Né? Isso por quê? Porque a regulação, ela, assim como a economia antitruste, como a defesa da concorrência, as questões sempre surgem provocadas por problemas do mundo real. Né? Então, de repente, a gente está lá no IPEA e vê as empresas privatizadas, os marcos regulatórios sendo constituídos, assim, começando a dar os primeiros passos, e se torna absolutamente evidente a necessidade de estudar com um pouquinho mais de rigor, né, de sistematicidade, as questões que estavam ali colocadas, até porque, como muito bem colocou o nosso presidente, Márcio Pockmann, a função do IPEA é fazer uma espécie de praxe, né? Na verdade, é uma teoria aplicada à prática. Nossa obrigação e o nosso elan mesmo, né, nosso impulso, é pensar como criticar para propor aperfeiçoamentos, como diagnosticar problemas e para propor políticas públicas. Né? Então, nessa linha, criamos, e no primeiro momento, essa coordenação tinha 2 pessoas, era o Ronaldo Seroa e eu, e aquele mini exército de Brancaleone. A gente foi muito beneficiado por um concurso que aconteceu em 96, depois o outro concurso em 2004, aí vários membros novos vieram se incorporar à coordenação, mas um dos principais, mas continua sendo pequenininha, são 5 pessoas e alguns bolsistas, né? O Humberto, por exemplo, trabalhou com a gente agora numa pesquisa que está terminando. O que eu sempre achei que era a maneira correta de tratar, até do ponto de vista econômico, né, de utilizar recursos escassos da maneira mais eficiente possível, é fazer como o Márcio bem tinha dito antes, identificar onde é que estão os parceiros, onde é que estão os interlocutores, onde é que estão aquelas pessoas dentro de instituições que podem trabalhar em conjunto com isso, conosco. Então, a gente tem procurado fazer isso nos últimos tempos, e eu fico, então, muito gratificada, assim, do ponto de vista pessoal, de ver essa parceria agora começando a deslanchar e ver o conjunto de pessoas, quer dizer, é muito representativo que tenha vários estudantes e professores aqui nessa sala hoje. Eu devo dizer também que hoje, agora e na parte da tarde, nós vamos ter também membros de agências regulatórias também interessados na discussão, vão participar, espero, ativamente aqui dos debates e, né, como estamos na era da informação, das novas tecnologias, nos assistem, eu até caprichei assim no visual, porque eu sei que eu estou na internet, nos assistem técnicos da ANP, da ANAC, da Ancine e também gente do IPEA, né, e outros que eu convidei, eu botei um pouco isso na rede, via web. Né? Então, está sendo filmado, está passando via web, quer dizer, eu não sei qual é a possibilidade da interação de lá para cá, eu acho que isso fica um pouco prejudicado, mas, de qualquer maneira, talvez por e-mail, não sei, por e-mail, se quiserem mandar perguntas por e-mail, a gente pode receber aqui. Se quiserem mandar perguntas por e-mail, talvez eu possa, né, passar, eu acho que essa é uma ideia. O meu e-mail é lucia.salgado@ipeia.gov.br. Depois eu vou ver se funciona aqui o sem fio. Isso, então, para uma coisa inicial de organização. Então, a gente, no final, eu trouxe aqui a maquininha para fazer uma espécie de trabalho de secretaria. Hoje, a gente também vou contar um pouco com o apoio do Edgar, para, no final, a gente meio que conseguir sistematizar quais foram as principais questões, quais são os principais pontos, para estimular vocês aqui na Unicamp e o pessoal também nas agências regulatórias a identificar por onde é que a gente deve ir, né? Que certamente há muito trabalho a fazer. Quer dizer, a gente vai falar mais sobre defesa da concorrência, sobre regulação na parte da tarde. A gente propôs, vou falar mais 2 minutinhos só, embora isso seja um desafio hercúleo para mim, dizer que eu vou falar 2 minutinhos e só falar 2 minutinhos. Mas, enfim, a gente propôs como um aquecimento para o debate à tarde de regulação e concorrência, enfrentar a questão da
crise financeira mundial, né, como um momento em que joga luz sobre, quer dizer, joga desafios novos para a regulação e para a concorrência. Por que isso parece tão importante? Porque a própria regulação, ela sempre surgiu, foi assim, desde historicamente, meu professor de História Econômica, quem me corrija, surgiu sempre como resposta a problemas concretos. Isso por quê? Vamos lá, no final do século XIX, começou a expansão para o oeste, e qual era uma das garantias para a expansão para o oeste? Eram os alimentos enlatados. Aí o pessoal levava carne enlatada, feijão enlatado, isso garantia as caravanas lá para o oeste. E lá pelas tantas começava a morrer gente envenenado aos borbotões, não é? E o que surgiu, então? A evidência da necessidade de uma agência regulatória, que foi a primeira, o FTA, para fiscalizar e normatizar como devem ser embalados, etc., carregados os produtos, no caso, enlatados, que é uma instituição norte-americana. Né? Mas, então, o que era ali? Qual era a falha de mercado ali? Falha de informação, né? Entre o produtor e o consumidor. Mais adiante, enfim, a gente poderia dar N exemplos, mas mais recentemente, nos anos 70, surgem as regulações também de natureza técnica, quando o problema da poluição, né, se torna, quer dizer, a questão da externalidade negativa associada à poluição, obriga ao surgimento de novos instrumentos. E o que a gente está vendo agora com a crise norte-americana é o que foi lançado ano passado, semana passada, um pacote do governo Obama, né, para definir uma regulação para o sistema financeiro, né? Coisa que, cá entre nós, eu tenho a impressão de que nós temos muito a ensinar sobre isso, né? E é uma das coisas que a gente vai propor a vocês. Então, a questão da crise financeira, eu acho que é um ponto de partida para a gente discutir regulação e concorrência, porque tem, certamente, implicações fortes para a agenda dos reguladores. Então, dito isso, você quer colocar as questões? Bom, como disse, como esse workshop é uma reunião de trabalho que nós vamos ficar avidamente anotando as coisas que vão sendo ditas. Eu, do início do que o Mariano e o Márcio falaram, acho que eles trataram de vários pontos importantes. Eu anotei e queria destacar 4, que eu acho que são temas importantes. O Márcio falou daquilo que, resumidamente, você poderia dar um título de centralização e concentração do capital, né? Na medida em que ele fala da importância, né, do conjunto das maiores empresas, 500 empresas que têm 85%, né, do PIB mundial, isso leva a uma concentração, uma centralização do capital muito forte, né, e que coloca problemas efetivos da capacidade de regulação, né? Quer dizer, do poder de veto das grandes corporações dessa atividade muito limitado, né? Então, essa centralização, essa concentração de poder de decisão, né? Não é nem poder de operação, poder de decisão em grandes grupos que têm atuação nacional, já coloca um limite forte. Esse é um tema muito caro, como disse o Mariano, da abordagem francesa da regulação, né? Da capacidade de efetividade de regulação local, nacional, num quadro em que a economia tem essa liderança e centralização do capital. Do ponto de vista específico da concentração, é a capacidade de fazer valer a regulação em situações em que o mercado é extremamente concentrado, né? Portanto, tanto num caso quanto no outro, o poder de veto das empresas sobre as medidas regulatórias é extremamente elevado. Outro ponto que eu anotei da fala do Márcio foi uma questão que é bastante relevante e importante,
tem uma aqui, a Flávia está trabalhando também nesse tema, que é a questão das licitações, né? Das licitações, das formas de contratação do governo, do setor público, que acabam por definir o perfil de quem tem acesso a essas compras governamentais e aos sistemas de financiamento, aos sistemas de incentivos. Quando ele mostra, né, que você tem a vasta maioria do emprego, da produção, sendo feita em pequenas unidades, em pequenas e médias empresas, né, que tem acesso dificultado ao setor público pelas normas de licitação, esse é um tema extremamente importante. Acho que se nós tivéssemos assim eleger um tema que deveria, sei lá, ter uma ação especial, uma agência especial para cuidar disso, seria o tema das licitações, né? Esse é um tema muito caro e é um instrumento de tudo, de política industrial, de política de concorrência, e que parece que orbita num outro mundo, o mundo dos TCUs, o mundo todo descentralizado. Cada edital que você vê acaba sendo um edital onde tem condicionantes específicos que não tem nenhuma regulação sobre isso. Tem uma lei geral, né? Então, acho que esse é um tema que o Márcio trouxe, que é um tema de pesquisa, de estudos extremamente importante. Como tratá-lo, né? Essa é a primeira coisa. Não sei se a lei é suficiente, se a lei atual é suficiente, tem que mudar a lei, se não tem que mudar a lei, o que tem que ter na lei, quais são os instrumentos, mas o fato é que este é um tema crucial. E normalmente nós, economistas, não temos lá muito nos dedicado a esse tipo de trabalho. Ficamos mais na macroeconomia e tal, mas tem toda uma área da microeconomia dos contratos, né, dos leilões, das licitações, que é essencial. O professor Mariano falou desse desbalanço ou desse equilíbrio instável, né, entre o sistema de produção e de consumo, né, dos sistemas integrados de pesquisa e produção, localizados aí, como ele diz, numa margem do Pacífico, né, que mostrou a importância e a efetividade, né, das políticas que levaram a partir do investimento público e da coordenação pública, estou falando especificamente no caso chinês, né, Vânia, de políticas de desenvolvimento científico, tecnológico, da promoção do investimento, dos investimentos das empresas locais, das empresas públicas e dos investimentos estrangeiros como política de governo e o efeito disso na formação desse sistema integrado, que aponta para um quadro bastante delicado na saída da crise, você acabar enfrentando um processo de desvalorizações competitivas, né, cujo resultado pode ser o descolamento de uma moeda como moeda de referência, ou uma superdesvalorização do dólar e suas consequências sobre o sistema de preços. Então, você tem um quadro internacional complicado e como regulá-lo. Então, nesse sentido é que nós preparamos algumas perguntas. A primeira, que aí eu vou colocar para os nossos participantes em geral, um pouco na linha daquilo que o Mariano já antecipou. Ou seja, a má regulação, a crise internacional é identificada como tendo raiz, a raiz da crise está no sistema financeiro, especialmente no sistema de hipoteca americano e seus desdobramentos, a extrema alavancagem a partir das hipotecas, dos títulos, né, de hipoteca, dos derivativos construídos a partir deles. Então, você tem um problema ali no setor financeiro. A questão esta é uma crise de falha de regulação? Tá certo? Dá para resumir essa crise internacional a um problema regulatório ou os desbalanços são maiores? Qual é o sentido dessa questão? Então, se é um problema regulatório, basta regular direito ou bem regular
para que a crise se supere e crises futuras sejam evitadas, né? Então, é uma questão regulatória, estritamente regulatória, ou é mais amplo? Vamos ouvir o que temos para dizer, né? Bom, considerando que haja um problema, ou tenha havido um problema de regulação na economia americana, no sistema financeiro, na tomada de risco, uma correção no sistema regulatório americano e, de uma maneira geral, bons sistemas regulatórios locais são suficientes, ou é um arranjo suficiente para estabilizar a economia internacional, ou é necessário algo que seja uma institucionalidade que não seja restrita à regulação nacional, algo como uma regulação supranacional, né? Se algo desse tipo faz sentido, é necessário ou não, que matéria seria de tratamento dessa institucionalidade supranacional? Pelo que me pareceu no início, o professor Mariano se preocupa com as taxas de câmbio e com a desvalorização competitiva, né? Faz sentido? É necessário alguma regulação, na nossa avaliação, né? Sobre supranacional, e que itens caberiam nesse caso? No específico da regulação financeira, bancária, financeira e de mercados financeiros, a experiência brasileira é uma experiência bem-sucedida, né? Que merece o status de ser referência para outras legislações, né? O que se diz que a legislação americana foi muito frouxa, né? A legislação brasileira, ao contrário, seria muito rígida, e essa rigidez da legislação bancária brasileira, criticada por muitos como sendo uma amarra ao mercado financeiro, pode ter se revelado, ao contrário, uma vantagem da institucionalidade brasileira, né? E nesse novo quadro, qual seria, à luz do que se viu como no ápice da crise, o recurso aos recursos públicos por parte das empresas, seja na forma geral de uma injeção maciça de liquidez para todos os mercados, via bancos, tendo como contrapartida uma estatização não explícita, né? Com pelo menos temporariamente o Estado, e aí no caso particularmente o Estado americano, assumindo o controle de instituições bancárias e inclusive de empresas produtivas, no caso, por exemplo, da GM, em que você passa a ter uma empresa num setor tradicional, se é um setor em que você diria assim, não, nesse setor não precisa atuação estatal, né? Porque é um setor de tecnologia madura, não é um setor que requeresse ou preenchesse os requisitos tradicionais para que o Estado atuasse diretamente. Entretanto, aconteceu. Então, um pouco nesse novo quadro internacional, a atuação direta estatal é uma nova realidade ou algo que como em algum momento o Márcio Portman falou, uma socialização de prejuízos e que, ao final, não resultará numa forma diferente de atuação do Estado do que aquela conhecida, né, de socializar prejuízos quando eles acontecem e não desfrutar dos benefícios quando eles vierem a acontecer, né? Bom, esse é um pouco o conjunto de temas e, obviamente, não estamos restritos a eles, mas são mais uma provocação para que a gente possa continuar anotando aquilo que é importante. Passar para o Zé Tavares. Olha, bem, primeiro quer dizer que para mim é um grande prazer estar aqui. Tinha 21 anos que eu não vim aqui na Unicamp. Mudou muito, sob certo aspecto. Do outro lado, vemos que o mundo continua o mesmo.
O que eu vou fazer aqui, vou tentar muito rapidamente retomar alguns pontos super interessantes que já foram mencionados aqui, fazer uma ponte entre algumas coisas que o Postman e o Mariano disseram com o que nós vamos discutir com maior foco na tarde. Antes eu queria lembrar, quer dizer, nos meus velhos tempos aqui que vinha defender, participar de banca de tese aqui, não tinha uma banca de tese que a gente não começasse citando, se não citasse Marx, Schumpeter e Keynes, não estava fora do... Então, eu vou começar lembrando também que aquilo que o Marx dizia, que a teoria só faz sentido se quando examinada à luz da história. Quer dizer, essa crise que nós presenciamos agora, ela certamente teria tido um contorno muito diverso se o Al Gore não tivesse sido tão bobo no ano 2000 e tivesse deixado o George Bush ganhar as eleições. Quer dizer, o fato de a gente ter tido a extrema-direita nos Estados Unidos durante uma década em que o capitalismo estava experimentando tantas novas experiências e nunca se roubou tanto nos Estados Unidos quanto durante a época do Bush, o mundo teria sido diferente. Da mesma forma, se McCain tivesse ganho as eleições, nós estaríamos numa desgraça muito maior do que estamos hoje. Quer dizer, eu acho que é uma sorte para o mundo ter uma pessoa como Obama na presidência dos Estados Unidos, em todos os sentidos. Aliás, basta ter os Estados Unidos para ver isso. Bom, eu não vou explorar essa vertente, mas só queria chamar a atenção isso, porque às vezes a gente tende a ficar muito encantado com as nossas construções teóricas e esquecer que o mundo se move um pouco à la Borges nos jardins das veredas que se bifurcam e se determinados eventos ocorridos no passado condicionam, pelo menos abrem certas avenidas. Eu acho que, quer dizer, o fato de estarmos vivendo uma crise com um governo como nos Estados Unidos, que está tentando enfrentar todas as questões e com uma visão, a meu modo de ver, bom, não precisa dizer quão simpático eu sou ao Obama, mas o que eu acho que é interessante do governo Obama é a falta de medos ideológicos, quer dizer, de enfrentar questões regulatórias um pouco fora do box. Mas eu queria retomar basicamente duas questões importantes, a questão da concentração e a questão do dólar, tá? E o papel do Brasil nisso, e fazer a ponte com a discussão da tarde. Primeiro, sobre concentração. Os dados que o Postman mencionou são realmente dispensam maiores adjetivos. Só queria lembrar dois pontos. Primeiro, esse é um processo que, a rigor, vem da Revolução Industrial. Quer dizer, desde que surgiu o fenômeno de rendimentos crescentes, aquele modelinho santo simpático da concorrência perfeita acabou e o mundo caminhou na direção da concentração. Está explicado lá no capítulo lá de Maquinária e Grande Indústria, no volume 1 do Capital. Ocorre que, e aí tem várias vertentes que a gente não vai discutir aqui, quer dizer, a importância de rendimento crescente tornou que em todos os países onde o desenvolvimento industrial foi muito forte, o interesse da indústria sempre se confundiu com o interesse nacional, o que nem sempre é verdade. Basta lembrar da Inglaterra da primeira metade do século XIX, em que defendia o livre comércio, mas proibia a exportação de bens de capital e de mão de obra qualificada. Mas o ponto que eu quero chamar, esse é um ponto, quer dizer, por um lado, o fenômeno da tendência à concentração não é novo, ele apenas, digamos assim, cresceu um pouco. Mas a coisa importante que a gente tem que ter, e talvez o desafio que a gente enfrenta hoje, é que a concentração cresce, mas não são as mesmas empresas. Tá? Eu me lembro, como dizia Don Quixote, o diabo
sabe porque é velho, mas eu me lembro da primeira vez em que eu ouvi falar de Microsoft, né? Foi ainda da minha vida adulta. Eu já era economista quando, pela primeira vez, eu ouvi falar de Microsoft e de uns meninos malucos lá que faziam coisa dentro de uma garagem. De outro lado, tem alguns aspectos simbólicos nessa crise, como o fim do Lehman Brothers, o fim da indústria automobilística americana, tal como conhecemos. Quer dizer, então, isso também não é novo, quer dizer, basta, né? O capitalismo, socialismo, democracia comenta muito isso, quer dizer, a própria ideia de destruição criadora traz dentro dela a expectativa de que serão novas empresas que vão liderar. Mas o que é importante é que não só se acelerou esse processo de mudança, mas aquilo que, de novo, que o Schumpeter também insistia tanto, que nós passamos a vida repetindo, quer dizer, as mudanças das formas de competição foram muito mais intensas. Só para dar aqui alguns relances. Quer dizer, o iPod, eu não tenho iPod, mas imagino que vários de vocês tenham. A Apple, quando lançou o iPod, ela não produziu um único componente novo. Tudo o que ela fez estava no mercado. O que ela fez foi só um novo conceito, né? Aqui, o Brasil hoje tem a terceira empresa fabricante de avião do mundo. A Embraer, ela também não fabrica um componente. Quer dizer, o que a Embraer faz ela trabalha no conceito de um avião competitivo. Bom, o que nós, quer dizer, eu acho que a grande coisa, o grande descompasso que a crise traz é o seguinte, é que o setor privado, ele rapidamente se acomoda aos desenvolvimentos da base material e lança novas formas de competição, novas estratégias de valorização patrimonial, etc., etc. O governo é mais... e o Estado, em geral, é sempre um pouco mais lento. Quer dizer, tudo isso é para dizer que eu acho que o fato da gente ter passado uma década de um governo incompetente e de extrema-direita nos Estados Unidos fez com que, às vezes, a gente perdesse o foco. Era como se... Quer dizer, eu vejo aí uma das perguntas, acabou o neoliberalismo? Eu acho que não é essa a questão. Tá? Quer dizer, o próprio discurso do Obama mostra que não é essa a questão. O que nós estamos discutindo são quais serão as novas formas de intervenção do Estado na economia. Como o Mariano lembrou, essa resposta é fácil de formular, mas a pergunta é fácil de formular, mas as respostas concretas são muito difíceis de se dizerem, porque, por um lado, esse desafio de como regular o comportamento privado, ele é cada dia mais difícil, porque se eu faço uma regulação errada, não é que eu causo prejuízo a algum grupo econômico, tá? Isso sempre acontece, mas eu posso causar um prejuízo para todo mundo, porque eu fiz uma regulação burra. A história econômica brasileira tem inúmeros exemplos. Aqui eu vou do Brasil e de qualquer país. O Mariano chamou muita atenção para um aspecto importante das novas tecnologias, a tecnologia da informação, e é importante a gente matizar uma outra coisa que dá muita importância para o papel que, eventualmente, o Brasil terá nos próximos anos. É que, se, por um lado, nós tivemos uma revolução tecnológica que não só reduziu dramaticamente os custos de informação e de transferência de informação, quer dizer, tanto na velocidade, no custo, quanto no volume de informação que você pode transferir instantaneamente, quer dizer, você pega uma base de dados, dependendo do seu computador, você transfere numa fração de segundo.
é que, se por um lado você teve isso, se nós olhamos para os últimos 30 anos, os custos de transporte caíram muito pouco. Quando você vai a uma semana passada estava no Rio numa reunião de portos. Quando o pessoal fala de portos, sempre fala, bom, os custos de transporte reduziram bastante, fala-se da revolução do container, etc. Claro que os portos se modernizaram. Mas aqui nós estamos falando de redução de custos da ordem de 40%, 50%, que eles marcam, quer dizer, que se põe como uma coisa... Hoje o custo de transporte é 50% mais baixo do que era há 30 anos. Se eu comparo com o custo da informação, isso é peanuts. Só pensar quanto custava dar um telefonema internacional há 20 anos atrás. Mas não é só isso. Quer dizer, é a capacidade de todos estarem informados ao mesmo tempo. Quer dizer, há 25 anos atrás, apenas uma meia dúzia de empresas que efetivamente eram globais tinham informações mais ou menos cotidianas pelos aqueles sistemas velhos de telex, como os mercados estavam funcionando. Quer dizer, hoje, qualquer um de nós, de manhã, abre o computador e sabe do que está acontecendo em qualquer parte do mundo, no nível de detalhe que você quiser. Quer dizer, então, tudo isso só dificulta a identificação das novas formas de intervenção do Estado, porque qualquer erro que o governo cometa, as consequências não só serão maiores, quanto serão mais rápidas e mais abrangentes. Então, esse pelo lado dos desafios. Falar um pouco do papel do Brasil, nisso tomando a questão do dólar e o papel do Brasil na América do Sul, que é claro que o dólar vai perder um pouco, e vai deixar de ser a moeda única, não tão única assim, porque quando a gente olha, a gente abre lá aquele estatísticas já do BIS, a gente vê que o dólar tem uma presença massiva, mas logo atrás do dólar está o euro. E depois tem várias outras... depois tem o Ien. Temos o Yuan, que é a moeda da China, que ainda não é uma moeda conversível formalmente, mas está ganhando conversibilidade rapidamente. Bom, então... não há dúvida que o papel do dólar será menor, mas também não vamos iludir. O dólar não vai desaparecer, porque vamos chamar assim, no mercado de moedas conversíveis, ele funciona tal como um oligopólio que é protegido por dois tipos de barreira à entrada. Uma... altíssimas economias de escalas advindo a gente chama de efeitos de externalidade, quer dizer, quanto maior o número de pessoas que usam, consumidores daquele bem, maior o poder de mercado de quem tem. E alguém, para entrar naquele mercado, tem que já entrar numa escala muito grande para que os efeitos de rede, de externalidade funcionem. Então, essa é uma barreira à entrada. É por isso que as moedas demoram. Quer dizer, é por isso que a libra esterlina continua sendo a moeda de referência do mundo, até bem depois da Primeira Guerra Mundial, quando há muito tempo a Inglaterra tinha deixado de ser a economia central do capitalismo. E a outra questão, quer dizer, além do efeito de rede, é a de fidelidade à marca. Quer dizer, as pessoas estão acostumadas com aquela moeda, quer dizer, é preciso que o governo emissor daquela moeda passe por um período muito longo fazendo maluquice, depreciando aquela moeda, para que as pessoas parem de usar aquela moeda. Bom, todo esse contexto faz com que a gente seja relativamente otimista com as perspectivas de digamos assim, uma ampliação moderada do papel da economia brasileira no cenário internacional. Mas só para a gente ter uma ideia de como é difícil fazer previsão,
eu estou escrevendo um paper para o Itamaraty chamado exatamente sobre esse tema, a conversibilidade do real e a integração econômica da América do Sul. Eu estava preparando, não, mentira minha, estou começando a preparar, porque não escrevi, mas isso está na minha cabeça, então eu estava lendo material para preparar esse texto, e li um livro editado pelo Daniel Glaser, que foi diretor do Banco Central, um seminário de, se não me engano, meados de 2003, né, onde se discutia muito a questão não tanto da conversibilidade, se bem que tivesse um paper do Pércio Faria lá, mas o foco, isso era os meados de 2003, tá? O foco da discussão era as dificuldades que o Brasil teria para limpar a sua legislação cambial, que começou com o decreto lá do Getúlio de 1933, e ao longo dos 70 anos seguintes foram se acumulando um entulho burocrático de coisas que foram criadas ad hoc em diferentes momentos da história, e de idas e vindas da regulação. Aliás, uma coisa que eu havia me esquecido, que está referido ali, a discussão sobre autonomia do Banco Central, que é uma coisa tão... em certos momentos se discutiu com tanta intensidade. O Banco Central, em 65, quando ele foi criado, o desenho dele era de ser um Banco Central independente. Foi o Costa e Silva que, 2 anos depois, acabou com a independência do Banco Central, e a independência formal. Agora, se nós olharmos os últimos 12 anos de Banco Central, a discussão se o Banco Central é independente ou não, ela é prosaica, porque, na prática, ele é independente. Bom, mas se vocês pegam a discussão do que se travou entre grandes especialistas sobre o mercado de câmbio no Brasil, sobre o que precisava ser feito e as dificuldades que se teria para fazer aquelas mudanças, e você olha o que o Banco Central fez depois, você cai o queixo, porque, na verdade, o que vem acontecendo desde que o câmbio passou a ser flutuante, em 99, é que o Banco Central vem numa estratégia lenta, gradual e discretíssima de transformação do real numa moeda conversível. E algumas coisas que, em outros tempos, poderiam ter causado debates incendiários, como a adesão do Brasil ao artigo 8 do Fundo Monetário, sequer saiu na imprensa. No final do ano passado, saiu uma lei que desobrigava os exportadores a internalizar as divisas, e, da mesma forma, permitia que o exportador recebesse as suas exportações em reais. Ora, em 2003, lá no seminário, várias pessoas disseram: bom, uma das coisas que foi criada pelo Getúlio é que a propriedade da moeda estrangeira é monopólio do Estado. Vai ser muito difícil romper isso. Enquanto não rompermos, nós não vamos avançar na conversibilidade, que também enfrenta o grande problema da liberalização da cota de capitais. Ora, e toda a dificuldade era que não bastava que sair uma resolução do Banco Central dizendo que, por exemplo, que os exportadores poderiam internalizar a divisa. Era preciso uma lei. Bom, e mandar uma lei dessa para o Congresso ia ser um risco que iam enfiar a opção de penduricalho e tal. Bom, em outubro do ano passado, saiu a lei, e eu não me lembro de ter lido matéria sobre isso, nem mesmo no Valor Econômico. Pode ter sido distração minha, né? Eu só me dei conta disso agora, quando fui preparar esse texto, que estava... a primeira coisa que fui fazer foi olhar a legislação em vigor, e meu queixo caiu a saber que hoje, eu não sabia disso, que os exportadores não precisam mais internalizar as suas divisas. Quer dizer, então... ao lado disso, toda a discussão do caos, quer dizer, do risco que
que seria abrir a conta de capital, abrir a conta corrente já tinha havido abertura comercial e tal, não se discutia mais. Agora, abrir a conta de capital era um risco muito grande. Bom, abriu-se e não aconteceu nada. Bom, significa que o real é moeda conversível? Não. Se vocês olharem esse Trade Policy Review da OMC, que saiu agora em abril, diz que, comenta que esse processo de reformas graduais do mercado de câmbio no Brasil, e diz, bom, o real hoje é quase totalmente conversível. Bom, mas tem um quase, e esse aqui é sobre esse quase que eu vou terminar o meu comentário. Para que uma moeda seja conversível, não basta que o governo faça tudo isso que o Banco Central fez ao longo dessa década, de liberalizando com todo cuidado, sem fazer alarde, inclusive fazendo essa mágica que é de passar leis que tenham fazer mudanças profundas sem que ninguém se choque com elas. É preciso que o resto do mundo, como dizia o Garrincha, é preciso combinar com os russos. Quer dizer, os russos precisam querer a nossa moeda. Aqui, o Brasil enfrenta um grande desafio. A grande dificuldade para que se amplie a conversibilidade do real é o volume de comércio exterior da economia brasileira, que continua muito fechado. Nós temos a vantagem que o nosso comércio com a América do Sul já não é tão desprezível. E eu acho que o Banco Central, quer dizer, e o governo brasileiro, acertadamente, está começando com esses acordos de uso de moeda comum dentro da América do Sul. Olhando historicamente, essa foi a forma com que as moedas conversíveis se consolidaram. Até a Primeira Guerra Mundial, o dólar americano ele só era conversível com o Canadá. O resto do mundo usava libra, né? Por outro lado, esses processos podem ser muito rápidos. O marco alemão ele se tornou uma moeda de reserva em menos de uma década, depois que das reformas do final dos anos 50. Bom, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que, agora, bom, o Brasil tem dois desafios. Quer dizer, primeiro, ele precisa oferecer, quer dizer, porque quando uma empresa, voltando lá à comparação com um oligopólio diferenciado, que é protegido por barreiras à entrada, que é fidelidade à marca e efeitos de externalidade. Em oligopólio desse tipo, de tempos em tempos, entra uma empresa nova e ganha parcela de mercado. Temos vários setores, né, com exemplos sobre isso. Agora, quando entra uma empresa nova, ela tem que sempre estar ou explorando um nicho de mercado, no caso da moeda, aí seriam inicialmente os países vizinhos, mas mesmo ao explorar um pequeno nicho de mercado, ela tem que oferecer algo mais. Tá? Bom, e o Brasil pode oferecer algo mais para os seus vizinhos da América do Sul, que é a estabilidade da taxa de câmbio. Porque há uma experiência, porque o que promove a integração econômica não é apenas a abertura dos mercados e flexibilização do mercado de câmbio, mas que a taxa de câmbio seja estável. Isso aqui promove a integração. E há uma experiência muito interessante, que foi a experiência da integração entre Austrália e Nova Zelândia. Ora, quem estuda macroeconomia sempre ouve falar que quem inventou a ideia de meta de inflação, inflation targeting, foi a Nova Zelândia. Mas a Nova Zelândia inventou isso por pura necessidade. Foi em função daquele acordo de livre comércio entre a Austrália e Nova Zelândia de 83, em que os neozelandeses
A Austrália e Nova Zelândia parecia muito com o Brasil e a Argentina do final dos anos 80. Eles tinham mais relações com o resto do mundo do que entre eles. Então, eles começaram um processo de integração em que o medo da Nova Zelândia em relação à Austrália é parecido com o medo que os nossos vizinhos aqui da América do Sul têm do Brasil. Eles não querem se submeter às nossas políticas, e com justa razão, de qualquer maneira. Esse temor também existia entre a Austrália e a Nova Zelândia. E eles bolaram uma coisa interessante. Olha, a gente, além de liberalizar, cada um cuida da sua vida. Mas, para preservar a estabilidade da taxa de câmbio, nós temos que ter uma taxa de inflação mais ou menos parecida, temos que ter uma taxa de juros que não seja muito diferente, e temos que ter o câmbio flutuante. Se a gente tiver câmbio flutuante, uma política de taxa de juros, em que um olha como é que você está praticando, eu tento me acomodar, e olhando para a taxa de inflação, vai dar uma estabilidade cambial. Se vocês pegarem uma estatística, eu fiz isso essa semana para esse paper que eu estou preparando, é uma coisa inacreditável. Quer dizer, os últimos 20 anos de taxa de câmbio bilateral entre Austrália e Nova Zelândia é quase como se fosse uma moeda única, porque as taxas de inflação foi raro o ano em que a diferença das taxas de inflação era superior a 1%. Nós não teve um ano que teve uma diferença superior a 2%, no máximo foi 1 e pouco. Taxa de juros também. A taxa de juros tem um pouquinho mais de oscilação, mas não muito grande, e o resultado é uma taxa de câmbio bilateral, que parece ser uma moeda única. Bom, resumo da ópera, eu acho que o Brasil ele pode oferecer aos seus parceiros comerciais da América do Sul essa possibilidade. Quer dizer, nós já temos uma história de alguns anos de estabilidade, de quase 2 décadas de uma abertura comercial que não teve grandes reversões, mas, e aqui, final, eu encerro, nós chegamos no grande calcanhar de Aquiles. É que o Brasil, quando fez a abertura, foi uma abertura muito impressionante, se nós olharmos para trás, que era uma economia totalmente fechada, e abriu bastante. Tanto quer dizer, lembrando Marx novamente, quer dizer, os homens fazem a história, mas fazem em condições dadas. Naquele momento da abertura, nós tivemos, eu diria, grosso modo, 2 tipos de imperfeições. A proteção exagerada à indústria automobilística. A rigor, a indústria automobilística, depois da abertura, em termos relativos, ficou mais protegida do que era antes, porque antes era tudo fechado e não fazia tanta diferença. Também não é novidade aqui, que no século XX, a indústria automobilística foi a indústria que, em todos os países onde esteve instalada, era a indústria que conseguiu extrair mais recursos e benefícios dos governos nacionais, pelas razões conhecidas, basicamente, efeitos sobre emprego e desenvolvimento regional. Quer dizer, toda região onde se instala um polo automobilístico muda a história daquela região. E os governos fazem tudo para ter uma indústria automobilística na sua região. Por causa disso, como bons capitalistas, eles exploram o máximo que pode. E os governos, frequentemente, são incapazes de resistir a essa. Agora, o Brasil tem essa dificuldade, quer dizer, para ampliar o seu comércio, eu preciso reduzir e depois reduzir a proteção aos oligopólios e monopólios do setor de bens intermediários. Bom, era basicamente isso. Desculpe, eu ia falar 15 minutos, falei bem mais, mas um pouco meia hora. Ótimo. Não, só fazer uma anotação, né? Nesses comentários do Zé Tavares, dos vários, mas só fazer uma anotação com relação a um deles, que é a questão do fim da cobertura cambial, né? Que é essa obrigatoriedade de internalizar os recursos, que é uma medida que acabou
de natureza regulatória, né? Uma desregulação, diria assim, que tinha por objetivo era impedir uma valorização excessiva do real naquele contexto, permitindo que se deixasse os recursos lá fora. Foi uma medida apoiada e sugerida pelos aqueles setores que se sentiam prejudicados pela valorização do real. Na medida em que essa mudança regulatória se estabeleceu, face às outras condições, você pode dizer até que ela tenha contribuído para um fortalecimento da moeda nacional como moeda de referência, e o que agravaria a questão da valorização cambial. Então, os efeitos da regulação e as motivações pelas quais não são realmente complicadas. Luiz Carlos. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Europa em crise, hiperinflação, imensa dificuldade para retornar ao padrão ouro, a taxa de câmbio fixa, os Estados Unidos pareciam que a China atual, um crescimento acelerado, tudo dava certo. Produção de automóveis nos Estados Unidos pula de 1 milhão de automóveis no início dos anos 20 para 4 milhões em 1928. O país de 100 milhões de habitantes produzia, em 1928, 4 milhões de automóveis. Antes da Primeira Guerra Mundial, os automóveis eram mais ou menos como uma Ferrari hoje. Cada automóvel era feito artesanalmente. Se produzia, o próprio Estados Unidos produziam menos de 300 mil automóveis, 200 e poucos mil. Então, você muda a junção do conhecimento técnico de um engenheiro de produção, Taylor, e a aplicação à produção de massa que foi feita por Henry Ford, muda a indústria americana, isso é sabido nessa casa. Quando, depois de um período de crescimento acelerado, em outubro de 1929, há uma queda muito grande na Bolsa de Valores, a primeira visão, a primeira impressão é que era apenas mais um crash na Bolsa de Valores, como tinha acontecido várias vezes no passado. Esse crash se dava depois de um período de crescimento muito poderoso, muito sólido nos Estados Unidos. E não se deu de início importância maior do que mais uma quebra daquele pessoal da área financeira que de vez em quando vem gerando grandes pânicos e corridas bancárias, o que era muito comum antes da Primeira Guerra Mundial e não era tão espantoso, pelo menos na Europa, no imediato pós-guerra. No entanto, em 1930, fica claro que aquilo não era apenas um crash, aquilo era uma crise do setor real da economia. Ou seja, há uma sequência. 1929, crash. 1930, efeito dramático, depressão na economia real. 1931, crise bancária. 1933, crise política. Sobe Hitler na Alemanha, cai governos, muda radicalmente nos Estados Unidos o próprio governo, de uma maneira que não se pensava no passado e assim por diante. Bem, quando a crise, quando o crash no mercado no mercado hipotecário americano, no mercado subprime, estoura, em 2007, a primeira visão e várias declarações feitas que aquilo era apenas um crash, afetava o mercado e, eventualmente, alguns setores que tinham se aventurado a aplicar dentro desse setor. Quando nós chegamos em 2008, mais especificamente, em setembro de 2008, houve a queda da Lehman Brothers, mas 8 de outubro de 2008, o mercado interbancário americano chegou a dar, num dia, 7% de taxa de juros, ou seja, parou. Nesse momento, a crise bancária, a crise na economia real bate profundamente, afetando de uma maneira sem precedentes desde um período anterior, provavelmente desde 30, nunca tinha havido uma percepção de uma crise nas economias centrais dessa dimensão.
não era como nos anos 90 na periferia, era no centro do sistema. Bem, é interessante fazer esses paralelos e é interessante trazer à baila algumas discussões dos anos 30 no que se refere à questão de antitrust e regulação. Em 1930, ao final do ano, tem um debate realizado pela American Economic Association sobre a desaceleração da economia, a depressão. E uma das interpretações que são trazidas pelos institucionalistas na época é que o que explicava o tamanho da crise era, curiosamente, a concentração do capital, ou seja, o fato, usando a expressão da época, dos trusts, ou dos oligopólios. O argumento era o seguinte: ao longo dos anos 20, tinha havido uma queda dramática no custo de produção. Então, a explicação dos institucionalistas foi que a crise era essencialmente causada pela falta de uma política antitrust mais forte, que não teria levado a que os preços caíssem na proporção da queda dos custos. Que coisa muito curiosa. Keynes, então, era ainda uma figura europeia. A importância de Keynes nos Estados Unidos, nesse período, ainda é muito relativa. Na verdade, Keynes vai ter uma importância muito grande ao final dos anos 30. Ele vai ter alguma repercussão. Ele faz uma palestra nos Estados Unidos pouco antes da ascensão de Roosevelt, e depois, posteriormente, ele manda uma carta para Roosevelt, ambos bastante conhecidos, mas que, na época, eu por acaso olhei os jornais da época, onde a repercussão foi apenas em grupos muito específicos de economistas, não no público em geral, com pouco efeito prático sobre o Congresso. O fato é que a Grande Depressão demorou uma década e precisou uma guerra mundial para resolver. Os governos foram muito relutantes em tomar medidas mais duras. Não é o caso aqui de fazer uma história longa desse período. O fato é que o surgimento de uma teoria da demanda efetiva que demorou um tempo razoável para ser colocado. O que eu queria chamar a atenção, portanto, é que esse tema de regulação, concorrência e depressão não é novo. Ele é um tema antigo e recorrente. A questão da regulação foi muito mais demorada nos Estados Unidos do que está sendo tratada agora. Agora nós podemos discutir esse tema olhando para trás. É muito curioso, eu gostaria de lembrar também que Lucas, quando ganhou o Prêmio Nobel em 2003, eu não tenho certeza se é 2003 ou 2005, mas ele vai fazer uma apresentação para a American Economic Association, novamente, onde ele fala de que a questão macroeconômica estava resolvida. Vivemos num mundo pós-ciclo. Ou seja, qual era o problema da macroeconomia? Era o problema da depressão. Esse era o problema. A macroeconomia tinha surgido nesse contexto. E esse era um problema superado. Então, precisávamos de uma outra macroeconomia, porque aquela já não mais existia. Posteriormente, Ben Bernanke, presidente do FED, especialista em Grande Depressão, pouco antes da crise, ele faz uma palestra para num dos bancos do sistema de reserva federal, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente qual era, mas ele fala que a questão, mais uma vez, do ciclo está equacionada, vivemos uma fase de grande moderação. Bem, quem estava certo, finalmente, é o Krugman, que foi o primeiro a lançar rapidinho o seu livro de Retorno à Economia da Depressão. Ou seja, aparentemente, os nossos colegas que falavam que a questão macroeconômica estava resolvida foram muito apressados, a realidade atropelou-nos a todos. O que eu gostaria de trazer como lição para o momento atual? É verdade que
que regulação é um aspecto importante de qualquer superação de crise, mas é também verdade que regulação sozinha não resolverá o problema. Ou seja, as questões microeconômicas não são capazes de afastar o velho debate macroeconômico. Não dá aí para dizer que nós que estamos trabalhando aqui em políticas públicas com olhar aos problemas microeconômicos, podemos resolver um problema que transcende muito a microeconomia. Agora, é um problema que tem uma dimensão regulatória inquestionável. E aí, na área financeira, não dá nem para esticar, mas aqui está o Fernando, aqui, que conhece muito mais do que eu sobre esse assunto, não ouso entrar muito pela regulação financeira, mas o tema regulação, ele, sem dúvida nenhuma, é um pré-requisito. E não regulação no Estado Nacional, porque nós demoramos, mais uma vez, uma longa depressão e uma guerra para que se estabelecesse regulação de âmbito internacional, que foi Bretton Woods. O começo, se nós quisermos um passado remoto das origens do desequilíbrio atual, podemos dizer que é 71, 73, onde Bretton Woods é finalmente abandonado. Caminha-se para uma desregulação que, em última instância, vai acabar no desenho do mundo atual que nós temos. A história, no caso, e eu concordo integralmente com a lembrança fantástica trazida pelo Zé Tavares aqui, que a teoria só faz sentido quando ela é colocada à luz da história. Isso é uma lição que muitos, mais uma vez, nossos colegas economistas deveriam lembrar. Trazendo, então, para algumas questões concretas, entre centralização e concentração de capital, que foi uma pergunta colocada aqui. O que nós podemos ou não podemos fazer? Primeiro, o que nos interessa em antitrust no Brasil? Não nos interessa apenas olhar para as eficiências paretianas estáticas tradicionais. Tudo bem, sabemos que, quando se aproxima de um mercado concorrencial, os preços tendem a ficar mais baixos, as alocações, quem não está trabalhando na fronteira tecnológica vai ter dificuldade de sobreviver e assim por diante. As eficiências tradicionais, estáticas, paretianas se aplicam. O que é fundamental, e nós aprendemos com muito custo, é que sem concorrência nós não temos inovação. Eficiência schumpeteriana. Ou seja, quando nós aprendemos, por exemplo, com o péssimo resultado que nós tivemos na nossa política de informática, quando você protege e não submete as empresas à inovação, a melhor estratégia da empresa não é fazer nada, é pura e simplesmente importar tecnologia e ficar confortável. Ou seja, uma coisa que eu aprendi em 4 anos como conselheiro do CAD é que os empresários odeiam concorrência. Eles falam em defesa da concorrência, mas eles odeiam concorrência. Ou seja, eles só concorrem porque não tem alternativa. Se puderem, eles faziam seu cartelzinho. Não pode. Então, eles são obrigados a concorrer. Eles sabem que, ao concorrer, eles têm que reduzir o preço. Para evitar a redução do preço, eles têm que inovar. Eles têm que gerar poder de mercado. Então, curiosamente, poder de mercado é uma boa coisa. Aliás, o que nós vivemos é um mundo de poder de mercado. Se não houvesse poder de mercado, não tinha capitalismo. Porque, como já lembrava Schumpeter, quando o lucro tende a zero, no limite você teria uma crise do sistema. Então, o que se quer, em última instância, é forçar os empresários a concorrer para que eles sejam obrigados a inovar, para que você gere, em última instância, os mecanismos necessários do crescimento econômico. Isso é o que nós olhamos sob uma perspectiva de um país em desenvolvimento. Bem, aí algumas lições. Não dá para se querer fazer engenharia social, ou seja, imaginar que nós vamos criar um mundo do século XIX de concorrência perfeita não apenas ilusão, mas é completamente desprovido de realidade e é impossível de se fazer isso na prática. Isso não quer dizer que se deve sancionar qualquer tipo de ato de concentração, justamente porque, quando se reduz a concorrência, gera todos os problemas que nós levamos em conta. Mas o olhar, o aspecto de eficiência e a discussão, o que é eficiência, passa a ser toda a essência da discussão atual. O que traz um ponto trazido
em algumas conversas, em várias conversas com o José Tavares, que é o seguinte: e quando você está trabalhando nessa linha e outros setores do próprio governo estão indo numa linha diferente? Mais uma vez, experiência prática. Em algumas circunstâncias, é conveniente que haja aumento de escala no Brasil e você precise realmente de empresas com maior capacidade de investimento e, portanto, aceitar determinados tipos de concentração, particularmente quando a escala internacional está crescendo. Mas, nesse momento, nós temos que reduzir a proteção tarifária. Porque se você não faz isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, pura e simplesmente, tirando na veia renda do consumidor e transferindo para a empresa. Bem, aí nós temos um problema. Aí relatar uma experiência minha em torno disso. Quando, num caso que aconteceu isso, e aí uma empresa mostrou para o CAD em que ela era extremamente competitiva, as plantas dela eram mais eficientes que de outros países e por isso justificava aquele grau de concentração, o CAD fez uma recomendação na decisão, se levou para o MIDIC e para a CAMEX uma proposta de redução de barreiras tarifárias naquele setor, e um dos argumentos trazido para nós é o seguinte: mas só tem uma empresa, ou muito poucas empresas, produzindo no Brasil, nós temos que protegê-la, evitar que ela desapareça. Logo, por só ter uma empresa, é uma prova que a tarifa tem que ser mais elevada. Bem, aí nós temos um problema, né? Os tais dos mercados contestáveis parece que não foram levados muito em consideração. Para que nós queremos? Qual é a nossa estratégia de política tarifária na área de comércio internacional? Como é que ela se integra? Como é que as políticas públicas se integram? Ou seja, não dá mais para se fazer política pública, cada um chutando para um lado, sem levar em conta um mínimo de coordenação entre essas esferas. Bem, mais uma vez, trazendo para a nossa questão contemporânea de licitações, dentro da linha de questões colocadas. Licitações tem algumas coisas fantásticas que eu aprendi. Por exemplo, pegando a área de transporte. As cidades brasileiras têm talvez os custos mais elevados de transporte urbano do planeta, em função de uma péssima política de concorrência dentro desse setor. Se você faz o seguinte, no Rio de Janeiro, que consegue ser pior que São Paulo, e é um dos piores lugares de, por exemplo, transporte urbano do Brasil, se você chega e diz que a empresa que vai concorrer na área do transporte urbano, ela tem que provar que tem experiência daquele setor e que tem que ter um número X de ônibus, você vai reproduzir aquelas mesmas empresas. Uma maneira de se fazer. Qual o problema, já que não tem grande tecnologia nesse setor, um fundo de pensão, por exemplo, articulado com algum empresário, entrar numa determinada concorrência do gênero? Então, a primeira coisa que eu aprendi é o seguinte: essas grandes concorrências têm que ser feitas com muito tempo e sem exigências de conhecimento prévio, apenas com algumas garantias. Você pode fazer isso com seguro de performance ou desempenho, alguma coisa do gênero. O preço vai despencar facilmente. Isso beneficia o consumidor. Finalmente, eu estou entre vocês e o almoço, não quero abusar demais da paciência dos senhores. A quantidade de temas relevantes para lidar não apenas com a crise, mas para pensar a discussão de regulação e concorrência como instrumento de política de desenvolvimento, e mais do que tudo, como instrumento de política industrial. E isso, na comunidade de defesa da concorrência, é visto como anátema, mas eu entendo que defesa da concorrência é instrumento, de política pública, 2, pode ser um instrumento de política industrial no seu devido contexto, tem que ser recolocado nas condições atuais. O que nós queremos na realidade brasileira desse tipo de política? Para alcançar o quê? E fazer como? Com que tipo de instrumentos nós vamos finalmente alcançá-los. Principalmente porque, a meu juízo, concorrência ela não é um fim em si, ela é um valor instrumental, ou seja, democracia é um bem em si.
A democracia pode dar resultados muito ruins, no sentido, um congresso com esse ou aquele desenho, mas, mesmo assim, ela é um valor, independente do seu resultado. Concorrência não, ela é um valor instrumental. A concorrência ela é fundamental porque ela tem um determinado tipo de resultado. E algumas vezes a concorrência não leva os resultados esperados. Esses são os mercados regulados. Por exemplo, quando há monopólio natural. Concorrência em áreas de monopólio natural leva à situação que apenas uma empresa opera. Nessas circunstâncias, o Estado quer outros objetivos que não sejam aqueles de maximização dos lucros que uma empresa apenas o fará. Em alguns outros setores, tem a ver com interesses que transcendem a economia. Numa área que atua muito em telecomunicações, dentro dessa área, vamos pegar na área de teledifusão, de broadcast, os valores não são apenas econômicos. Você tem valores culturais, valores de pluralidade de informações, uma série de outros fatores. Isso vão estar embutidos numa política pública de regulação. Ou seja, a sociedade vai definir os parâmetros que são fundamentais. Para quê? Para que finalmente você tenha concorrência, porque é a concorrência que garante, no final da linha, que os resultados de políticas públicas vão ser efetivamente implementados. Bem, nesse sentido, a concorrência, a meu ver, ela serve como um dos instrumentos disponíveis numa política de desenvolvimento ampla, extremamente efetiva, porque uma coisa nós aprendemos em estudos de desenvolvimento desses 70 anos de teoria de desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem Estado, não há desenvolvimento sem instituições e não há desenvolvimento sem mercado. O mercado é uma das peças do tripé das políticas, das estratégias bem-sucedidas de desenvolvimento no século XX. É isso. A fala do Luiz Carlos estimulou aqui a Lucilena, o Zé Tavares, a fazer alguns comentários, mas eu vou, antes, passar ao Mariano. Eu só vou fazer 3 observações muito pontuais. Né? Realmente a questão da pergunta da nova regulação das finanças. Né? Esse é um tema do qual eu acho que poderíamos ficar aqui horas discutindo, e também não é um tema não é minha área de pesquisa. Né? Mas como leigo, eu acho que tem coisas que devem seguramente fazer parte de uma revisão. Né? Toda a questão da avaliação de risco me parece que foi, quer dizer, à luz dos resultados recentes, né, um fracasso completo. Né? Não estou falando apenas do risco sistêmico, né? Estou falando das agências de avaliação de risco mesmo. Né? Acho que isso é uma coisa que não tenho solução para propor como alternativa, mas isso é uma coisa sobre a qual deveríamos pensar bastante. Não é? A questão das desvalorizações competitivas é um problema. Acho que, passado o susto, a questão que se coloca, e será o foco dos debates, será o da estagflação. Não é? Em parte por conta da desvalorização inevitável do dólar em relação às outras moedas. E, como o Zé Tavares disse, não havendo alternativa, não é? Não havendo outra moeda, né, em condições de substituí-lo rapidamente, a depreciação do dólar será um problema para as políticas monetárias do resto do mundo. Né? O segundo comentário é sobre essa questão da concentração e centralização que o Edgar levantou. Né? E aqui, efetivamente, é quase que senso comum entender que, na medida que esse processo avança, a capacidade regulatória, a capacidade de ação eficaz dos Estados nacionais, sozinhos, se torna cada vez mais restrita. Né? O que não quer dizer que não exista. Né? E aí, 2 exemplos em andamento, ou pelo menos ocorridos nos últimos anos. O primeiro é a queda de braço, que já tem anos, entre a União Europeia e a Microsoft. Então, não é fácil dizer que a Microsoft faz o que quer no mundo, né? Também não é fácil dizer que a União Europeia vai conseguir finalmente o que quer que a Microsoft faça. Né? Mas é uma tensão que mostra que é um conflito interessante. Você pode dizer, bom, mas a União Europeia já é uma união de governos, de Estados nacionais, de peso representativo. Sim, mas num outro plano, né, bem mais modesto,
com a ajuda da opinião pública internacional, o Brasil conseguiu quebrar patentes no caso dos remédios da AIDS. Então, a questão aqui, do fundo, não é a questão do peso, né? Não é boxe, né? Peso pesado às grandes empresas, peso pena aos Estados nacionais. É um problema da legitimidade, como eu disse na abertura, da ação pública. Não é? Tem mais atores do que o Estado e as empresas nisto, né? É a sociedade, é a opinião pública organizada, aí a atuação de ONGs, enfim, isto também faz uma enorme diferença. Terceiro e último comentário é sobre a questão levantada sobre as licitações, não é? A participação das pequenas e médias empresas, que o Postman levantou e o Edgar resgatou na abertura do painel aqui, né? Eu acho que isto é um problema, sim, né? Mas eu acho que é um pouco mais, minha preocupação iria um pouco além, né? Ela vai, de fato, um pouco além, porque não é só o problema da participação das pequenas e médias empresas nas licitações, né? É claro que o poder de compra do Estado é um instrumento fortíssimo de incentivo, não é? E que deveriam ser encontradas formas de fazer com que esse incentivo não fosse capturado somente pelas grandes e sempre as mesmas, não é? Mas eu acho que tem que... Minha expectativa seria que hoje à tarde, no painel sobre regulação, essa discussão fosse levada um pouco além. Eu acho que é o problema também das famílias, não é? Como alguém disse aqui, o custo dos serviços no Brasil, alguém mencionou transportes, né? Mas todos são caríssimos, né? O que as famílias gastam atualmente em serviços de telecomunicações, né? Telefonia móvel, né? Isso por não falar do que se gasta em planos de saúde, o que se gasta em escola particular, né? Mas depois, não, você está misturando um problema que atinge basicamente as famílias de classe média, que não encontram nos serviços como saúde, educação pública, os alternativos, e, portanto, se deslocam para o mercado privado, mas não é bem isso, né? Porque transporte urbano, como disse o Luiz Carlos, todo mundo sofre, né? Quem não tem carro, e quem tem carro também, porque acaba engarrafado, né, em São Paulo recorrentemente. Então, eu acho que aqui tem uma questão interessante. Nós discutimos semana passada, no Rio, num seminário do BNDES, os efeitos da recuperação do salário real, da valorização do salário real, dos programas de transferência, do próprio crescimento, sobre a distribuição de renda, né? Digamos, sobre esse início de mobilidade social ascendente que houve no crescimento dos últimos 5 anos. Na medida que as famílias de baixa renda melhoram a sua renda, passam a consumir mais serviços. Se uma parte importante da renda que eles ganham se destina, né, ou acaba sendo capturada por prestadores de serviços com enorme poder de mercado, né, isto é efetivamente a transferência de renda do bolso do consumidor para quem for não sei se de direito, mas na prática que o Luiz Carlos estava mencionando, não? Então, eu acho que minha expectativa seria que se discutisse não apenas a questão de licitações, acho que o modelo de concessão pública faz uma enorme diferença para o preço que o consumidor, usuário do serviço, paga. Nós tivemos exemplos gritantes disso recentemente na questão das concessões de rodovias federais vis-à-vis estaduais. Eu não quero entrar no mérito de quem fez e por quê, não é um problema que me preocupe particularmente do ponto de vista político-partidário, né? Eu acho que nós tivemos a constatação de que a modelagem no processo de concessão faz uma enorme diferença para o custo para o usuário. Então, não é somente o pequeno fornecedor de serviços que poderia vender cadernos ou livros escolares. Eu acho que isso faz parte de um problema muito maior. E eu acho que, na presença dos especialistas que nós temos, poder avançar hoje à tarde nessa discussão seria muito, muito positivo. Obrigado. Excelente, a nossa pauta vai ficando cada vez mais rica, mais difícil, mas mais rica, mas é para isso mesmo que nós estamos aqui. Esse exemplo na questão da forma, da modelagem de um sistema de licitação, os efeitos disso, nós tivemos esses 2 exemplos, pelo menos,
muito importantes, que foi esse das concessões das rodovias, né? Foi uma queda de tarifa muito significativa, e dos próprios leilões de energia do Rio Madeira, né? Onde algumas mudanças na regulação do processo competitivo, permitindo o acesso dos consórcios concorrentes a fornecedores de equipamentos e materiais-chave, levou a um resultado, ao leilão ficar muito mais competitivo, e um resultado que ficou, acho que foi 30% ou 40%, a tarifa abaixo do preço mínimo estabelecido pelo órgão, o listante, né, o órgão julgador, a EPE, né, empresa de 25, né? Eu me lembro alguma coisa da ordem de 30%. Ou seja, o fato é que a modelagem promovendo um certame mais competitivo tem resultados sobre o bem-estar muito grandes. Fernando Nogueira da Costa, professor do Instituto de Economia. Eu queria chamar a atenção para a gente não entrar no equívoco que foi comentado en passant, de que o Brasil tem lições a dar na área de regulamentação. Na realidade, particularmente na área financeira, que aqui estaria em melhores condições. Na realidade, eu acho que a crise é só por artifício didático, a gente separa em planos macros e micro. Tá? E, inicialmente, se colocou muito, pela necessidade de imprensa e facilidade também de análise, muito buscar um culpado da crise. E aí, digamos, quem tinha um coração à esquerda falava que era desregulamentação, neoliberal, tal, né? E outros até que não gostavam falaram, não, porque o Banco Central não furou a bolha. Então tinha culpados pela autorregulação e a regulação. E tudo isso era parcial, era parte da verdade. A gente não vai tocar na verdade se nós, por exemplo, como macroeconomistas, lembrar, os caras lembrou muito bem, os fundamentos macroeconômicos norte-americanos eram péssimos. Já tinham todos os déficits gêmeos, comercial, transações externas, todos os déficits, não preciso recuperar por razão de tempo, só não tinha inflação. Estava no estágio no mundo, numa década sem inflação. E aí nós tivemos vantagem do atraso histórico. Porque nós tivemos uma experiência traumática de inflação e de combate à inflação, por isso o nosso juros ficou muito alto. 2003 foi enfrentado um novo governo que combateu os maus fundamentos aqui. Então a taxa de juros estava alta aqui, muito alta, foi a queixa geral, e lá muito baixa. De 2001, passou de 6 para 1, e foi 1 até 2004. Aí, quando o Banco Central norte-americano resolve fazer a regulação macroeconômica e puxa a taxa de juros de meados de 2004 até 2005, ele furou a bolha imobiliária. Se não houvesse esses maus fundamentos, enfraquecimento do dólar, chamou a atenção, e aí encarecimento das importações, começou a ameaçar a taxa de inflação, ele resolveu dar uma puxada na taxa de juros, aí os preços dos imóveis começaram a despencar, 2006, 2007, e o ano passado foi só um sintoma, né, a quebra do banco e tal. Agora, qual que é o ponto mais interessante, a meu ver? Que é também, quer dizer, houve, então, maus fundamentos em todas as áreas. 2, problema da regulação via taxa de juros muito baixa, um período levou a excesso de crédito, e a gente não pode esquecer o seguinte, quando a taxa de juros está baixa, num mercado lá, mais competitivo, tenta-se ganhar em escala. Aí dá crédito para subprime, para quem respirar tem crédito. Então, por quê? Precisa ganhar em escala. E aí o terceiro, a questão da autorregulação, que virou a palavra de ordem nos mercados financeiros no mundo todo, a questão de autorregulação. A gente lembrar que quando a taxa de câmbio passa a ser flutuante, daí surgem inovações financeiras para proteger contra as apreciações, caso brasileiro, que envolveu o Sadia, Votorantim, todo mundo, para as apreciações e para eventuais depreciações. Então, derivativos surgem dessa forma. Como regular derivativo? É uma questão chave. Se você não tem uma boa regulação da taxa de câmbio, você precisa de mecanismo de hedge, de proteção. Agora, como regular isso?
Boa parte do que surgiu de inovações financeiras são finanças fora de balanço, sem auditor externo, agência de avaliação de risco, ninguém consegue fazer. Por quê? Você compra uma margem de proteção que varia diariamente. No mercado onde funciona o mercado de capitais, que é o caso de lá e não de cá, essa pode ser um risco infinito. Mesmo aqui, quando você vê, quando uma taxa de câmbio passa de 1,60 vai para 2,50, em 3, 4 meses, estamos no processo de fusões e aquisições derivado disso. Quer dizer, muda o market share, muda a concentração de mercado, muda tudo. Tá? Então, qual que é o ponto? Aqui não houve a crise, porque aqui é uma economia de endividamento de banco, o banco público domina metade do mercado, há direcionamento de crédito imobiliário, o que possibilita a securitização, como foi feito lá. Vender crédito é uma busca de ativos. Agora, o que a gente vai ver no Brasil que é novo? Com os fundamentos brasileiros melhores, a taxa de juros está diminuindo, a paridade está diminuindo. Você vai ver quando no Brasil começar a se buscar risco, e aí não tem ativos. Aí você vai ver que beleza que vai ser de fenômenos de... Aí sim necessidade de regulação. Agora, eu quero ver como regula esses mecanismos que a própria sociedade cria para proteger a sua riqueza. Mas, Fernando, você tocou em algumas coisas. Eu vou ser muito breve, mas eu tenho a impressão, quer dizer, quando a gente fala em regulação, quando a gente está falando de monopólios naturais ou setores onde, sei lá, plano de saúde, onde você tem assimetria de inovações e tal, sobre isso você tem uma teoria econômica, sobretudo essa dos últimos 20 anos, depois de Roll, essa gente começou a escrever sobre essas coisas, que eu acho que dá para mais ou menos lidar. Agora, eu tenho a impressão, pode ser ignorância minha, mas que na área financeira é muito mais fluido porque você não tem uma teoria econômica sobre, digamos assim, entre aspas, falhas de mercado desses setores, como você tem em outras áreas. Eu vou contar num segundo uma experiência pessoal que eu tive, que até hoje me impressiona. Eu morei 11 anos nos Estados Unidos, aí, por volta de 95, várias pessoas me chamavam a minha atenção e falaram assim, olha, você está fazendo papel de besta, você está pagando um aluguel muito caro, com esse aluguel que você paga, você pega uma entrada muito pequena, você faz um mortgage numa casa e passa a pagar um aluguel muito menor. Como eu estava satisfeito com o apartamento que eu morava, eu liguei para a administradora e falei assim, olha, eu quero comprar o apartamento. Era um prédio pequeno, tinha 15 apartamentos no prédio. O cara da administradora falou assim, olha, eu acho que o dono não vai vender, porque todos os apartamentos desse prédio é de uma só pessoa, mas você conversa com ele. Ele é um empresário. Aí eu liguei para o cara disse, olha, eu não vou te vender porque não interessa nem a você, nem a mim, porque eu vou continuar mandando no prédio e cada vez que eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou te consultar. Mas porque eu posso te vender o prédio. Eu falei, mas você não está entendendo, eu sou... A minha mulher trabalha no Banco Mundial, eu trabalho na UEA e tal, a gente tem um salário razoável, mas dá para pagar o seu apartamento. Mas não... Aí ele falou assim, olha, se você quer comprar meu apartamento, você vai ter que ter X de poupança. Deu lá e bateu na pita. Falei assim, olha, é exatamente isso que eu tenho para dar de entrada. Ele falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, quando eu reformei esse prédio, isso aqui era uma escola, eu tenho um arquiteto que tem que eu achei genial e transformou o que antes era uma escola num prédio de 5 andares com esses 15 apartamentos, com esse conforto que você conhece. Mas eu tinha feito aquilo com o objetivo de o dia que ficasse pronto, eu ia lançar e ia vender tudo no mesmo fim de semana. Quando eu estava no meio do processo, veio aquela queda dos preços dos imóveis do governo Reagan, e aí eu mudei de estratégia. Como esse apartamento aqui fica numa área onde tem muito funcionário internacional e diplomata, eu falei assim, olha, não vou vender nada. Eu construí uma pequena administradora, que são um indiano, a mulher dele e mais um rapaz, que administra esse prédio. Como essa administradora ela já tem
15 anos de funcionamento, nunca tive nenhuma inadimplência, é uma empresa fantástica. Então, com o dinheiro que você quer, que você ia dar a entrada no meu apartamento, eu te passo essa administradora, tá? Que vai passar administrar os imóveis. Então, você passa a ter uma empresa que tem um fluxo de renda normal, absolutamente estável durante os últimos 15 anos, e você vai no mercado, pega o financiamento para o prédio, você não vai... Você compra o prédio, os imóveis estão subindo, no final desse processo, mais adiante, você passa o prédio adiante e você vai ganhar um bom dinheiro. E eu falei assim, mas por que você não faz isso? Eu falei, não, eu vou fazer isso em algum momento, tá? Mas eu tenho outras oportunidades, eu gostaria de me livrar desse negócio. Eu falei, mas eu não quero mudar de ramo. Eu sou você não tem trabalho nenhum, a administradora vai fazer, e eu posso te ajudar a você ir no mercado e buscar financiamento para isso. Eu falei, pô, mas isso é um país de maluco. Quer dizer, e o cara, ele foi, na medida que ele ia falando, ele foi se entusiasmando e me dando todos os detalhes de como aquilo era um negócio seguro. Para você acabar com a sua vida. Não, mas veja bem, ele tinha toda a razão. Naquele momento, se eu tivesse feito aquele negócio e tivesse vendido o apartamento em 2003, como eu vendi o meu, eu tivesse vendido o prédio, eu tinha ficado rico, não precisava ter voltado para o Brasil. Mas se eu tivesse ficado lá... Agora, quer dizer, o sistema financeiro americano e o mercado tem uma flexibilidade, né, tão grande que eu não sei... É claro que essa história contada aqui no Brasil parece maluquice, mas você tem milhões de historinhas desse tipo, de que fala da flexibilidade do sistema, que é uma coisa que funciona muito bem quando a economia está crescendo, mas também na hora que você tem uma parada, os efeitos são monumentais. Bom, exatamente. Bom, muito brevemente, eu queria só retomar um ponto que o Luiz Carlos falou e que tem a ver com... Mas o que a defesa da concorrência pode ajudar nisso tudo? Quer dizer, o que eu acho que a defesa da concorrência pode ajudar é forçar a coerência entre as diferentes políticas, como você falava. Qual é a diferença? A vida inteira, só para ficar no Brasil, no passado, as políticas domésticas e setoriais sempre foram incoerentes. Agora, quando a economia era fechada, o resultado dessa coerência resultava em duas coisas. O crescimento menor do que aquilo que poderia ser, o que não era problema, porque naquela época a gente crescia muito, também não precisava exagerar. Mas, e de outro lado, e mais seriamente, eram distorções domésticas que, em geral, resultavam num grau de concentração de renda. Não é casual que o Brasil tenha crescido tanto durante tanto tempo, e sempre que a gente crescia mais, piorava a distribuição de renda. Isso tem a ver com a coerência das políticas domésticas. Agora, nesse novo cenário que está se desenhando, quer dizer, de uma presença maior internacional do Brasil, os efeitos são da mesma natureza que eu estava falando antes. Quer dizer, quando você tiver políticas incoerentes, quer dizer, isso tem um reflexo imediato sobre a forma de exceção. E a lista de incoerências são enormes. Vou citar 3 telegraficamente. Um dos desafios que o BNDES enfrenta, por exemplo, para financiamento e infraestrutura, é que você só pode adotar essas ideias do Project Finance se você tem um marco regulatório que seja minimamente racional. Senão, você volta para os velhos problemas das garantias e tal. Então, você tem um marco regulatório racional, apenas para ficar em infraestrutura, é fundamental, não é para o consumidor, não, é para você financiar os investimentos e atrair investimento privado. O Luiz Carlos comentou o exemplo do CAD Comidic. Na verdade, ele poderia ter multiplicado os problemas do CAD com outras áreas de governo também. Depois nós temos
que eu chamaria que é a Receita Federal contra o resto do mundo. Tá? Quer dizer, a Receita Federal, no Brasil, como ela é muito eficiente, mas toda a atuação da Receita é feita olhando para o umbigo deles. Tá? Quer dizer, nunca quer dizer, é sempre como arrecadar mais e com maior segurança. Agora, as consequências das medidas que eles tomam sobre o funcionamento da economia, eles estão um pouco se lixando. Sem querer fazer publicidade, mas é só para ilustrar, se vocês entrarem lá no site da minha empresa de consultoria, a Ecostrat, tem uma história dramática ocorrida na indústria de cigarros. Quer dizer, o Brasil tem, desde o início dos anos 90, na área de saúde pública, uma política de combate ao tabagismo da melhor qualidade, elogiada pela OMS, Deus todo mundo. Bom, a Receita Federal resolveu, no final da década passada, por razões que não estão discutidas lá no paper, não vai discutir aqui, reduzir o IPI sobre cigarros, introduzindo uma alíquota específica para tributação de cigarro. Resultado, o Brasil passou a ter uma das tributações sobre cigarro das mais baixas do mundo e passou a ter o preço do cigarro, que é literalmente só, eu acho que tem 2 outros países, daqueles que a gente já esquece o nome, logo em seguida, que tem preço, tinham lá no início da década de 2000 mais baixos. Quer dizer, ou seja, uma medida da Receita Federal é capaz de anular um esforço de uma década de política pública, bom, além de outras distorções. Mas o ponto que eu estou querendo chamar é que, às vezes, você tem um órgão, que é um órgão poderoso, que toma decisões diariamente só olhando para as suas rotinas e os seus problemas, e, bom, quando eu estou falando de estrutura tributária, eu estou afetando a economia inteira. Quando eu fui tratar desse problema, eu perguntei ao pessoal da Anvisa, escuta aqui, vocês nunca foram lá na Receita chamar a atenção disso? Aí vocês estão careca de saber, mas estão um pouco se lixando.